fez um vídeo também, fez uma doação para o Sandman, pediu para ele fazer um vídeo a respeito sobre como o feminismo, de certa forma, ele pode ter beneficiado alguns homens, como os homens podem tirar proveito do feminismo. Isso bate com aquele vídeo do Sargon, que de 2 minutos, que eu acabei traduzindo aqui no canal, sobre como o feminismo libertou os homens, né? Que libertou o homem da obrigação de ser o chefe de família, de ser o provedor e de, basicamente, se ele quiser simplesmente se relacionar casualmente, com compromisso ou sem compromisso, desde que seja até no máximo assim namoro, o cara pode ter várias mulheres no decorrer da vida dele, muito mais mulheres do que homens da época tradicionalista de 50, 100 anos atrás teria acesso. Basta o cara se cuidar, saber se manter razoavelmente atraente, e daí, como o cara vai estar se relacionando casualmente, também vai ser mais fácil dele se manter atraente, porque ele tem tempo livre para os hobbies dele, ele tem tempo livre para se cuidar, e o fato dele não estar num relacionamento de compromisso extremo com uma mulher, sendo marido, tendo que morar junto, isso reduz bastante o estresse na vida dele. Aí, deixa eu só ver aqui, a respeito do tema que ele pediu para fazer o vídeo, ele quis discutir sobre como essa onda de feminismo, no caso, seria a partir da segunda onda feminista, né? Porque a terceira é só piada, assim, não é tão desprezível, é tão patética que o negócio da terceira onda, o negócio é só rir. Foi a terceira onda feminista que fez surgir essa guerra civil no meio das feministas, sabe? Das feministas brancas brigando com as negras e das mulheres trans brigando com as mulheres que não são trans e etc. É uma balbúrdia, é uma estupidez absurda. Mas basicamente, a onda feminista que destruiu tudo foi a segunda onda feminista, foi a pior de todas, da década de 60 a 70. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, foi aquela onda na qual o divórcio foi legalizado a troco de nada, o aborto em vários países foi legalizado, a pílula anticoncepcional foi colocada no mercado, as mulheres ganharam o direito de, não importa o que elas fizerem no casamento, ficar com a casa, com os filhos, sabe? Receber um subsídio absurdo para muitas vezes acabar se aposentando mais cedo e melhor do que o marido que está pagando pensão para ela. Mas enfim, aqui o VDS falou a respeito sobre como essa onda de feminismo que vivemos, ela traga alguns benefícios para o homem comum. Esse é o ponto que eu vou abordar nesse vídeo, não é necessariamente para o homem comum. Aí ele disse, eu acho mais fácil e prático adaptar essa realidade da onda feminista atual do que tentar mudar. Isso é basicamente, em parte, o que os PUAs de mais antigamente faziam, né? Simplesmente se adaptar e se aproveitar do sistema, os Red Pillars também. Atualmente os PUAs e os Red Pillars eles estão numa crise de meia-idade que basicamente eles estão virando tradicionalistas, o negócio está patético. Aí os pontos principais que ele pediu para eu citar aqui: homens livres do papel tradicional da plantação, isso eu já comentei a respeito, vou comentar um pouco mais. O sexo mais fácil, casual ou pago, obviamente, porque mesmo que tu seja aquele cara que precisa pagar para sair com uma mulher hoje em dia, não é aquele cara que sempre divide a conta, ainda assim o preço que tu tá pagando é um preço absurdamente menor do que os homens de 50, 70 anos pagavam. O cara tinha que colocar um anel no dedo da mulher, tinha que assinar um contrato de casamento. Mesmo que naquela época o contrato de casamento tinha certas proteções para os dois lados. Divórcio era proibido, adultério era extremamente mal visto na sociedade, se duvidar tinha até leis contra o adultério. Só que aqui, o outro ponto principal que ele cita para comentar é a maior liberdade para fazer qualquer coisa, que seriam os hobbies, tempo para trabalhar e tempo para se cuidar, obviamente. E uma coisa que eu comento bastante aqui no canal várias vezes é que se tu for analisar o homem solteiro comum, moderno, toda a renda dele está só para ele. Se tu for ver esses homens da geração Baby Boomer, da geração X, esses que se casaram e tiveram filhos, tu consegue ver claramente que muitas vezes o cara ficou só com 2/5, 1/4, 1/3 do dinheiro que ele produz só para ele, o resto tudo foi para mulher e filhos. Aí ele diz aqui, ó, por que não fazemos iguais às mulheres, dar uma de camaleão? Nos infiltramos e aproveitamos os benefícios do feminismo. Eu sei que a nossa natureza é prover e proteger, mas uma vez que passamos disso, a vida fica excelente. Exatamente, esse é o condicionamento Blue Pill que é colocado na cabeça de todos os homens. É o que eu já chamei de a síndrome da coletivização dos relacionamentos. Basicamente, todo homem educado desde pequeno para ficar tratando todas as mulheres da sociedade como se fossem namoradas ou esposas deles, entendeu? Ficar protegendo, fazendo favores a troca de nada. É que nem teve um caso, eu acho que foi de um tiroteio em alguma escola nos Estados Unidos nos últimos meses,
que apareceram umas gurias assim sendo entrevistadas dizendo que os colegas de ensino médio delas, eles levaram elas para lugar seguro e ficaram sendo escudo humanos para elas. Pra quê? O que que tu ganha? Que estupidez é essa, entendeu? Não dá nem pra considerar isso um homem, mas essa é a força do condicionamento Blue Pill. E daí ele comenta também como a vasectomia, né, ela pode ser considerada a arma secreta. Então vamos lá. Tem várias coisas para analisar. A parte do homem se livrar do papel tradicional, conseguir escapar da plantação, isso eu já abordei em vários vídeos e agora eu vou abordar mais ou menos como é que foi essa mudança nos últimos 50, 70 anos. A questão do sexo fácil, casual ou pago, e não só casual, o cara pode arranjar fixa, custom, né? As namoradas em série, né? Tu vai tendo várias namoradas do decorrer da tua vida que o namoro dura 1, 2 anos e é isso aí. E a liberdade para a pessoa fazer qualquer coisa. Mas vamos lá. O que eu quero abordar nesse vídeo é que não necessariamente a vida se tornou mais fácil para o homem comum. Depende do tipo de homem. A gente utiliza aqui as definições do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill. O Blue Pill é aquele cara que não tem a mínima ideia do comportamento feminino, das leis, da cultura atual, não pesquisa, não vai atrás de nada, é o cara que acha que tá tudo ok, tá tudo certo. Eu vou chamar de homogados, esse Blue Pill. Primeira categoria é o homogados. A gente tem Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, esse é o homogados. O homogados é aquele cara que ele não questiona nada. Ele não questiona a natureza feminina, não questiona a cultura, não questiona as leis. Ele age basicamente por impulso e ele vai deixando a vida dele acontecer. Basicamente ele é uma mulher, é um adolescente, é um homem que nunca se tornou adulto. Geralmente o homogados, ele pode ser duas categorias, é um blue pillzão. Ou ele é aquele cara que entre os 15 e os 25 anos, ele já vai estar preso. Ele já vai estar preso porque não se cuidou e acabou engravidando a namorada. E daí já de carteirinha já emplacou ali a união estável morando junto, já foi se casar, entendeu? Esse cara tá preso, esse é o homogados. Ou ele é aquele cucão feminista, que tem muito na sociedade hoje em dia, que são aqueles caras que, ok, eles pegam uma mulher feiosa, feminista, mas tipo é a única que queria dar pra ele, e o cara chega ao ponto de mais pra frente de aceitar traição, aceitar relacionamento aberto, tipo ele tá disposto a aceitar qualquer coisa, porque a autoestima dele é tão baixa que ele acha que isso é o melhor que ele vai conseguir para a vida dele. Ele acha que essa é a única forma dele ter reprodução, acesso a sexo. Muitas vezes é aquele cara que tem uma dificuldade absurda de conseguir parceiras casuais ou até mesmo iniciar um namoro. Então esses são os dois tipos, o homogados. É o homem que não presta atenção na natureza feminina, na cultura atual, nas leis. Ele simplesmente vai deixando a vida acontecer. E veja bem, o homogados, ele pode ser tanto aquele alfa burrão que não teve que se construir como alfa. Ele nasceu como alfa. Ele nasceu com dinheiro, ele nasceu com aparência física e tipo, mulher foi sempre fácil para ele, então ele foi fazendo os negócios sem pensar, engravida aqui, faz um filho ali, mora junto, casa, dane-se, a vida tá acontecendo, é isso aí. É o pessoal do quem tá na chuva é para se molhar. Só que nesse grupo do homogados, a gente tem tanto esses alfas naturais, como a gente tem também os cucões. Os cucões que estão dispostos a aceitar qualquer coisa. Não importa o quanto o contrato social entre homens e mulheres fique ruim, o quanto a quantidade de benefícios diminua, a quantidade de riscos aumente, o quanto as mulheres se tornem cada vez mais tóxicas, o cara vai aceitar. Certo? E daí a gente tem o Homo sapiens. O Homo sapiens seria o Purple Pill. E nesse grupo do Purple Pill, se tu for ver, tem o pessoal do movimento do direito dos homens, tem esses homens que ainda defendem igualitarianismo, que eu gosto de falar egalitarianismo, foda-se. E também tem os tradicons, caras. Tem os tradicucks, os conservadores. Esses homo sapiens, eles são o seguinte. Eles muitas vezes eles estão cientes do quanto a cultura atual, essa cultura pós-segunda onda feminista, da promiscuidade, do anticoncepcional, do divórcio, do adultério, dos relacionamentos abertos, eles sabem, eles estão cientes do quanto o negócio está ruim. Eles sabem o quanto as leis estão ruins. Veja bem, são os caras de movimento direito dos homens e os conservadores, são os Purple Pills. Só que eles acham que eles vão arranjar uma Maria Exceção. Eles acham que eles vão arranjar uma Maria Exceção, uma tradicionalista, eles acham que o pré-nupcial deles vai proteger eles, ou pior, eles são aqueles caras PUA que eles acham que eles são tão alfa que eles nunca vão tomar um chifre, nunca vão tomar um divórcio.
Então veja bem, primeiro era o Homo Gadus, esse é o Homo sapiens. Ele sabe que a cultura, as leis, o sistema atual está terrível, ele sabe que tem muita mulher estragada no mercado, mas ele acha que vai arranjar uma diferente ou vai conseguir se proteger. É que nem o Ridonculous lá, o Terence Popp, ele fala "But she loves me", entendeu? É tipo, não, mas é que a minha namorada, minha esposa é diferente, ela jamais vai fazer isso. Todos os caras que se divorciaram falaram a mesma coisa. Esse é o Homo sapiens, é o Purple Pill. E daí, por último, a gente tem o Homo sapiens sapiens, que seria o Homem Red Pill. É o cara que sabe que a cultura está terrível, sabe que as leis estão horríveis, sabe que o sistema está péssimo atual e sabe que o comportamento das mulheres está tóxico pra caramba. Basicamente, o homem que é Homo sapiens sapiens, o homem que é Red Pill, ele simplesmente analisa a situação e ele não vai pro lado emocional, ele não vai pro lado de valores. Ele tem noção que, olha, sei lá, 75, 80% dos divórcios é a mulher que inicia. 90% dos casos é ela que vai ficar com o filho. Vara de família, juízes, advogados, está cheio de feminista. Então, basicamente, é aquele cara que vê, cara, se a minha taxa de sucesso é de 10%, talvez 15%, entendeu? Não é 10% para menos, por que o cara vai se arriscar? Por que o cara vai se sacrificar? Compreende? Então, o primeiro nível do gado, ele não está nem aí para a natureza feminina, não está nem aí para a cultura nem para as leis. O sapiens, Purple Pill, ele sabe que as leis estão horríveis, ele sabe que a cultura está horrível, só que ele acha que ele vai arranjar uma Maria exceção, ele acha que ele vai conseguir se construir de um alfa tão grande que ele vai estar safo. E daí tu tem o Homo sapiens sapiens, o Red Pill, que ele sabe que, olha, a cultura está terrível, as leis estão terrível, as mulheres também. Não vale a pena jogar esse jogo, não vale a pena se arriscar. E daí ele busca alternativas, que nem o VDS pediu, né, o tema aqui do vídeo. Então, assim, facilitou, o feminismo ele facilitou para uma minoria dos homens. A gente aqui na comunidade está fazendo o máximo possível para red pilar outros homens para aumentar esse grupo de homens que pode ter a vida mais tranquila, mais facilitada do feminismo, entendeu? Que podem conseguir se adaptar e usar isso a seu proveito. Porém, tem que entender que é um grupo pequeno, é um grupo seleto. Para o homem comum, o Homo Gadus e o Homo sapiens, o negócio não facilitou. Na verdade, piorou, porque eles estão se sabotando. Veja bem, a melhor característica que uma pessoa pode ter na vida dele, que é a melhor característica do ser humano, é a adaptabilidade. É tu conseguir se adaptar ao jogo da sobrevivência, da evolução, quando as regras do jogo se alteram. Quando tu vê, por exemplo, o Homo Gadus, o Blue Pill, ele não está nem ciente das regras do jogo. Como é que tu vai conseguir ganhar um jogo se tu não sabe nem as regras? Ele está jogando que nem uma criança, que nem um adolescente, não está nem aí para as consequências. Está agindo que nem mulher, compreende? E não se admire quando depois se ferram, porque é aquele negócio, quando uma mulher se ferra, a sociedade move mundos e fundos para resgatar elas. Mas quando o homem se ferra, a sociedade não está nem aí. Tu tá sozinho, meu irmão. E daí se tu for pegar ali o Homo sapiens, o homem Purple Pill, a questão é a seguinte, ele tá ciente que as regras do jogo mudaram a partir da segunda onda feminista, a partir da década de 70, 60. Só que ele se recusa a se adaptar às regras do jogo. Veja bem, as mulheres já se adaptaram e elas estão se comportando do jeito que elas bem entendem nos últimos 60 anos aí. Só que daí esses caras, sejam os POAs tradicons, os carinhas de movimento de direitos dos homens, todos esses Purple Pills aí que são os Homo sapiens, eles basicamente estão insistindo em jogar o jogo com a regra antiga. Vamos pegar, sei lá, um jogo de videogame, até mesmo um RPG da vida. Imagina que saiu assim, lá naquela época que saiu o D&D terceira edição. Ah, saiu o D&D terceira edição. Aí chega um mané na tua mesa que quer continuar jogando com as regras do AD&D, da segunda edição. É basicamente isso que esses caras estão fazendo. A mulherada está vivendo que nem as liberadas, as empoderadas, com oportunidade de estudo, trabalho, divórcio, aborto no mercado negro, pílula anticoncepcional, entendeu? Correndo todo aquele risco de encalhar no UOL, ficar sozinha, sem marido, sem filhos, ou pegar DST ou virar mãe solteira, só que elas estão jogando a regra do jogo atual. Então o homem que está tentando dar uma de protetor e provedor, de tradicionalista, no sistema atual, ele está se sabotando. Ele está jogando um jogo novo com as regras anteriores.
E o Homo sapiens sapiens, o Red Pill, que é essa minoria que analisou a cultura, as leis, a sociedade e as mulheres e soube se adaptar, é o cara que tem como tirar proveito. É o cara que tem como tirar proveito da situação. Porque ele está disposto a se adaptar. Ele não está preso a uma imagem, como é que eu posso dizer, qual seria o termo? Aquela imagem romântica do que deveria ser a sociedade, do que deveria ser a mulher, do que deveria ser o relacionamento entre os sexos. O cara largou mão disso, desapegou. Ele está vendo a realidade, olha, a realidade é assim, eu vou me adaptar, e pronto. E essa é a maior dificuldade de todo cara que passa pelo processo de Red Pill. Conseguir abandonar esse condicionamento. Não importa se o condicionamento ele veio da sociedade, fazendo lavagem cerebral para ser Blue Pill, ou se tu mesmo acabou desenvolvendo isso. Isso acontece. A gente é tudo filho de casais assim, de mulher divorciada ou de mãe solteira. Então essa ausência de exemplos masculinos fez muita falta, porque basicamente a gente tem um monte de homem na sociedade hoje em dia que nunca deixou de ser o garotinho da mamãe. Entendeu? Nunca passou da adolescência. Porque ele ficou numa casa que só tinha uma mulher como figura de autoridade. Basicamente não se tornou um adulto, porque tu precisa de um adulto para criar um outro adulto. Porque o pai dele era completamente ausente, porque a mulher era mãe solteira. Ou o pai foi omisso. Entendeu? Se divorciaram e ou o pai não quis saber de fazer parte da tua vida. Ou pior, ele até tentou fazer parte da tua vida, mas a lei não deixou. Entendeu? A mulher pode ter feito uma alienação parental. Então aí que está o detalhe. O grande choque vem depois que o cara se torna adulto e depende do tempo. Às vezes o cara só tem como ter a oportunidade de tirar esse condicionamento com 30 anos de idade. Imagina o cara já está com uns 30, alguns até só com 40 quando descobrem Red Pill. E daí é um choque muito grande. Tu tá vivendo daquele jeito, sendo sempre um garotinho da mamãe, porque tu ficou em casa morando com a tua mãe, e daí tu basicamente recebia a validação dela. Tem muito cara que quando ele não tem um pai dentro de casa, é só ele e a mãe, ele acaba desenvolvendo um relacionamento que o cara do No More Mr. Nice Guy, Robert Clover, ele chamou de relacionamento monogâmico entre filho e mulher e mãe. Basicamente é o seguinte, o cara tem um relacionamento com a mãe dele, obviamente não tem nada de sexual aí no meio, só que o cara tem todo um relacionamento de validação com a mãe dele, como se ele fosse marido dela. Porque veja bem, o marido não está presente, se divorciou, a mãe é mãe solteira, e daí a mãe basicamente criou o filho para ser o protetor e o provedor dela, tá entendendo? E o filho se sente responsabilizado pela proteção e provisão da mãe dele, sendo que não é para ele se sentir responsabilizado por isso. O que a mãe dele fez, a mãe dele fez. Ela é independente, ela é adulta, ela que se vire, entendeu? A partir do momento que o filho se torna maior de idade, ele decide o que ele quer fazer da vida dele e a menos que, sei lá, ele esteja dependendo financeiramente da mãe dele, beleza, enquanto está recebendo algum auxílio, algum subsídio, ele vai lá e ajuda, protege e provê para ela porque, né, é um relacionamento que beneficia os dois lados, mas a partir do momento que o cara está totalmente independente, ele não tem obrigação com a mãe dele. Se ele quiser, se a mãe dele foi uma boa mãe, se deu bastante condições para ele, ajudou no desenvolvimento dele, beleza. Mas o que a gente mais vê nessas mães aí de divórcio e de mãe solteira são mães que detonaram com os filhos, detonaram com as oportunidades deles, muitas vezes pegaram a pensão que receberam, seja do governo, do pai da criança, e usaram mais para elas do que para os filhos, detonaram com a cabeça do filho, fazendo o filho ter esse relacionamento monogâmico com ela, e daí o cara não consegue desapegar, porque veja bem, esse cara cucão, condicionado, enquanto ele está em casa, ele está num mundo de mulher. Validação dele é totalmente a mulher, a figura de autoridade na casa dele é a mulher. Aí ele sai da casa da mãe dele e muitas vezes já logo em seguida arranja uma namorada e vai morar junto ou vai casar. Resumindo, a mesma dinâmica que ele tinha com a mãe dele, sendo garotinho da mamãe, é a dinâmica que ele vai ter no relacionamento com a namorada e com a esposa. Porque ele nunca teve aquele período de passar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 anos depois de sair da casa da mamãe e ficar sozinho. E tentar buscar a sua própria figura masculina ou buscar alguma outra figura para tomar como exemplo masculino fora do antro familiar, já que ele não teve um pai, porque não, ou não teve pai mesmo, ou o pai foi omisso, foi ausente. Aí tu busca outra figura. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser algum amigo mais velho, algum amigo mais experiente. E é daí que vem esse auxílio. Para o cara tirar essa figura de romantização da mulher, dos relacionamentos, deixar de ser cucão, deixar de se sacrificar a troco de nada
e se tornar realmente um homem independente. Aí a partir disso o cara pode se tornar um Red Pill, pode se tornar um Homo sapiens sapiens e não só conseguir se aproveitar do sistema atual, desse pós-segunda onda feminista, como ele pode se proteger. E daí, obviamente, adquirir qual é o objetivo? Adquirir a melhor qualidade de vida possível, cada um com seus objetivos. Mas ok, eu achei importante passar isso, porque daí tu consegue ver, é meio que algo gradual, do gado pro sapiens sapiens, né? Do blue pill pro purple pill pro red pill. Mas quando eu estava pensando para fazer esse vídeo, eu também me toquei do seguinte, isso não é só gradual no aspecto individual de cada homem, de conseguir se liberar do condicionamento e subir os 3 degraus até se tornar um homem independente, até se tornar um homem realmente adulto, assim, e consciente. Se tu for ver, eu gosto de analisar tudo geralmente no longo prazo, pegando várias gerações, pegando os últimos 50, 100 anos, e eu notei o seguinte, a gente tem as últimas 3 gerações. Geração Z ainda não tem tempo suficiente para conseguir definir ela. Eu acho que é uma geração que vai ser um bando de hedonista, um bando de degenerado que não vai dar em nada. O pessoal fala que não, a geração Z é mais conservadora, de direita. Não, porra nenhuma. Mas enfim. O que eu me toquei é que o Homo Gados, os Blue Pill, eles batem direto com os Boomers. Os Homo Sapiens, os Purple Pills, eles batem direto com a geração X. E Sapiens Sapiens, que seria Red Pill, bate direto com os Red Pill, bate direto com os MGTOW, entendeu? E os Red Pill, os MGTOW, basicamente geração Y. E por que isso? Eu peguei para analisar assim, 4 pontos importantes que definem a vida desses homens dessas 3 gerações. Primeiro, mercado de trabalho e estudo. Segundo, acesso a recursos. Terceiro, as leis. E em último lugar, a qualidade das mulheres. Raccoon colocou a mulher em último lugar. Olha, isso é um aviso, tá? Tem que ser a última das preocupações da tua vida. E olha, se tu fizer isso, o teu acesso à mulher facilita pra caramba. Mas vamos lá. Quando tu fala de boomer, de blue pillzão, eu não sei por que diabos eu tô pensando no Bolsonaro, tá ligado? Porque, lógico, é aquele cara que se comportou dessa forma. Não só ele, pode pegar outros caras aí, o Alexandre Frota e tal. Esses caras que estão aí nos seus 60 anos de idade, eles batem bem com o Blue Pill, eles batem bem com o Homo Gados. O cara que deixa o negócio acontecer porque, começa a morar junto aqui, casa aqui, faz filho ali, faz filha ali. O cara chega no final da vida dele com meia dúzia de filhos, umas 2, 3 esposas diferentes. É um cara que simplesmente deixou a vida dele acontecer. Aí o pessoal fala assim, mas o Bolsonaro não é Red Pill, não sei o quê. Olha a geração dele, cara. Como é que tu vai comparar? Entendeu? Se ele, que é um cara de direita, da geração Baby Boomer é assim, imagina o nível de cuquice que deve ser o cara de esquerda dessa geração. Mas vamos lá, por que o cara se comporta desse jeito, o Boomer? E por que nos Boomers é onde tem a maior parte dos homogados? Porque vamos lá. Baby Boomer lá, adultos na década de 60, 50, um pouquinho de 70. Mercado de trabalho. Era uma época que a maior parte das mulheres eram donas de casa. Resumindo, o mercado de trabalho e de estudo era praticamente só para homem. Entendeu? Eles tinham basicamente uma reserva de mercado. Então, para esse cara, na época dele, quando ele começou a vida dele, era fácil o homem ter um salário e conseguir sustentar a casa, prover para a mulher e para os filhos, e muitas vezes a mulher não precisar trabalhar. Entendeu? Foi nessa época também que começaram a ter as universidades estaduais e federais aqui no Brasil. Então veio também o investimento público também do governo, para esse homem dessa geração conseguir um nível salarial bem mais alto. Resumindo, não é só o mercado que ele tinha uma reserva para trabalho e estudo para homens. Nas universidades também entrou grana do governo aí no meio, cara. Então para esse homem é muito fácil para ele ser mais generoso com as mulheres e estar disposto a se sacrificar, porque o acesso a recursos dele foi mais fácil e ele teve acesso a mais recursos ainda. E não só isso, cara. A gente tem que lembrar que era uma época que, assim, terra, imóvel era mais barato, tinha aquele BNH, o Plano de Habitação Nacional. Quer dizer, o governo estava jogando grana pra caramba em cima dos boomers. Não foi à toa que eles tiveram vários filhos. O governo estava jogando grana em cima da população, na parte de moradia, na parte de estudo, na previdência, na saúde. Era outro mundo.
Então era fácil o cara chegar assim, eu vou ser o protetor, o provedorzão e ser super generoso e cuidar das mulheres. E muitas vezes, se o cara é funcionáriozão público, carreira política com grana altíssima, às vezes até uns de iniciativa privada que tem bastante grana, os caras vão colecionando filho e ex-mulher que nem cara, treinador Pokémon coleciona Pokémon, tá ligado? E daí tem outra questão também, nessa época nas leis, isso pega aí gerações dos nossos avós e talvez um pouquinho depois. Como eu falei, nessa época nas leis, adultério era praticamente crime, cara. Não só isso, o ostracismo que tinha na sociedade, na cultura, tanto para o homem quanto para a mulher, divórcio praticamente não tinha, velho. Entendeu? Então tinha como, cara, o cara podia ser mais generoso, ele tinha uma certa segurança, e essa segurança batia para os dois lados, tanto o homem quanto a mulher, eles eram bem menos habitolados dos relacionamentos, e eles não ficavam tão grudados um no outro. Cada um tinha o seu espaço, cada um tinha os seus hobbies, cada um, o homem podia sair só com os amigos, a mulher podia sair só com as amigas. Por quê? Porque estava protegido legalmente. Não tinha essa de se divorciar a troco de nada. Praticamente em alguns casos não tinha nem divórcio. E outra coisa, se tivesse adultério tinha punição, cara. Tanto punição legal quanto punição social na cultura. E o último ponto para analisar é a parte da qualidade das mulheres. É uma geração que as mulheres ainda estavam dispostas a fazer alguma coisa pelos homens. Vamos lá, baby boomers. A mulherada casava entre os 20 e 25, algumas até com menos de 20, tá entendendo? E como tinha esse papel de provedor, vamos lá, instintos. O homem tem o papel de protetor e provedor, isso satisfaz o instinto dele, e a mulher tem o papel de tentar arranjar um cara que é protetor e provedor para cuidar dela, e isso satisfaz o instinto dela. Eles estavam operando com o firmware deles, entendeu? O hardware e o firmware estava tudo satisfeito ainda nessa época, nessa última geração que o negócio mais ou menos funcionou. E as mulheres dessa geração, elas estavam mais dispostas a se sacrificar e oferecer o que os homens esperavam delas, por quê? Elas casavam cedo, elas casavam quando elas ainda estavam férteis, elas não tinham problema de ter filhos, muitas vezes elas queriam ter filhos, entendeu? E elas não viam problema de ficar cozinhando, cuidando da casa, entendeu? Existia uma troca, entendeu? Então o homem, como eu já disse, o homem boomer, ele podia ser blue pill, podia ser homogado,